Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou o Fer Moraes e vamos então para mais um capítulo do livro Fundamentos da Reforma Íntima. Sabe, gente, é a primeira vez então que eu faço um comentário bem detalhado de um livro espírita, né? Eu já fiz comentários geral de livros em outro projeto meu que chama História e Tudo, mas desse detalhe, principalmente que é espírita, é a primeira vez. Então, se sair alguma besteirinha, eu peço desculpa antecipado para vocês, mas também faz parte aí da nossa vida, né? Vamos então para a força de vontade. Gente, a 210 e a 211, eu vou então simplesmente ler e depois fazer um comentário em cima dessas duas frases, tá? 210. A força de vontade é amplexo das energias físicas e moral. Energias física e moral. Que serve para atingir um fim idealizado pelo sentimento do encarnado. Quando se fala de força de vontade, está se referindo a um esforço de alguém concentrado numa aspiração. Sabe, gente, força de vontade. É um termo aí que é meio difícil, né? É algo aí complicado quando a gente fala de força de vontade. Que muitas vezes, para ser franco, a gente tem preguiça, às vezes nos dá desânimo, às vezes até revolta nos dá, né? Você tem que ter força de vontade para conseguir isso ou para aquilo, em um país aí que muitos já nascem com coisas, vamos dizer aí, sem medir esforços, né? Mas quando se fala da reforma íntima, é algo mais complicado ainda, porque os sentimentos negativos que nós temos, eu chamo de demônios, né? Que é algo aí que é inimigo da gente. E esses inimigos faz parte da gente, está dentro da gente. Não é verdade? Porque são através desses sentimentos negativos que nós machucamos os outros, nós nos machucamos e nós atraímos espíritos para nos machucar. Olha só, né? Então, nós precisamos de uma tremenda força de vontade para a gente lutar contra isso. Porque, afinal de contas, quando o orgulho, quando a vaidade não, o orgulho, o ódio, quando aí é o egoísmo, a batalha às vezes é muito difícil. Mas ela então é essencial para você derrotá-la, para você então ficar com o corpo mais limpo, para você ficar sem um sentimento que nos prejudica muito, né? Então, a força de vontade é uma força de um desejo que você tem de conquistar algo. Numa batalha aí é um pouco difícil. Então, nós precisamos de uma força de vontade que às vezes é complicado, mas que a gente focando nessa força de vontade, a gente consegue o que nós queremos, tá? É apenas a gente ficar com vontade e a gente ter força para combater. 212, 100 e pouco já foi, agora 212. Porque é útil e importante a força de vontade para a reforma íntima, sendo esta última um instrumento e ao mesmo tempo uma consequência para o ser humano e acima de tudo um objetivo a ser alcançado, seja como meio, seja como fim, e para atingi-lo somente com força de vontade. Esse 212 é o que acabei de falar, né? Você precisa obviamente lutar contra você mesmo para você ter êxito nessa reforma íntima, porque nós vivemos em um mundo cuja maioria das pessoas são individualistas, a gente mesmo é individualista. A maioria das pessoas são negativas, e é complicado pra caramba, sabe?
A gente olha a vida de Cristo ali e a gente sabe que ele estava muito além do seu tempo, em uma sociedade mais machista e mais ignorante em comparada com a nossa sociedade. Vamos dizer que a sociedade da gente é a melhor versão que nós temos. E olha tanto problema que nós vemos, né? 213. Não basta somente a vontade. Seria insuficiente. É preciso vigor nessa busca, visto que a reforma íntima causa sofrimento e desequilíbrio por fases o seu praticante. Gente, a reforma íntima, quando a gente vai passando por fases, vai mexer no seu ego, vai mexer aí no seu orgulho, vai mexer em tudo em você. E o pior ainda é quando cai na sua realidade o quanto ruim você é. É um exemplo que eu estou falando. Não estou falando que você que está me assistindo é ruim. Não conheço-te e jamais eu vou julgar. Porque Jesus não julgaria. E se ele não julga, obviamente, eu também não julgo. Julgo só pertence a Deus. Né? Então, tipo, se Jesus era para julgar, nem ele julgou. Isso que eu estou querendo dizer. Então, quando você simplesmente tem consequência dos seus erros, você cai num desânimo danado. Você cai em um desequilíbrio danado. Porque às vezes a gente acha que a gente é perfeito, que a gente erra menos que os outros. E não é por aí. Né? Às vezes a gente fica tão cego, que a gente é um príncipe encantado, e a gente machuca e fere as pessoas sem notar. Então é preciso simplesmente focar na reforma íntima e cada vez que você ficar desanimado, você lembrar que nós não somos perfeitos e você vai conseguir tudo que você quiser, você tendo vontade. Tá certo? Onde que eu estou? 214. A força de vontade não é segredo para ninguém. Todos a praticam diariamente. A novidade está na pessoa canalizá-la para algo que pode não lhe trazer benefício aparente imediato. Então, gente, a força de vontade a gente pratica quase todos os dias. Né? Por exemplo, você vai no ensino médio para estudar, para você depois fazer uma faculdade, comprar uma casa e um carro. Você indo no ensino médio, estudando, é a sua força de vontade de atingir os seus objetivos futuros. Você indo na faculdade, por mais problema que a gente tenha, é uma força de vontade que você vai na faculdade e muitos sacrifícios que você deixa para trás, indo na faculdade, que muitos vão beber, muitos vão em lugares aí de prazeres carnais, você entra na faculdade e você vai deixando esses sacrifícios. Esse sacrifício, obviamente, que vai lhe trazer um sabor maravilhado aí da sua conquista. Né? Então, simplesmente você desejar profundamente essa reforma íntima e simplesmente focar nela e ter força de vontade. Eu ia comentar outra coisa aqui, a novidade está na pessoa canalizá-la para algo que pode não lhe trazer benefício aparente imediato. Olha, gente, quando você vai praticando a reforma íntima, né, eu mesmo, depois que eu li esse livro, acho que foi no ano passado, o ano retrasado, eu já percebi simplesmente os benefícios que eu já ia conseguir. Né? O que está querendo dizer aqui que a reforma íntima não é que você vai simplesmente, quando você for derrotar o orgulho, esse sentimento negativo, que você já vai ver um presente, você vai ver algo na sua vida muito diferente, imediato. Imediato, talvez você não perceba, mas você, por exemplo, derrubando esse sentimento negativo, você vai ver uma diferença enorme na sua vida.
As pessoas vão ver uma pessoa extremamente diferente. As pessoas vão ver você com extrema diferença. Isso que eu estou querendo dizer para você. Muitas vezes a gente não observa essas diferenças, mas já está rolando na sua vida, vamos dizer assim, uma diferença legal. Tá? Vamos lá. Era isso que eu queria passar. 215. Se há interesse nessa empreitada, é a primeira indagação que deve o âmago do indivíduo responder, antes de iniciar a prática da reforma íntima e experimentar um fortalecimento da sua vontade. Esse 215, gente, ficou um ponto de interrogação, né? Mas o que ele está falando é o seguinte: qual é o interesse em fazer essa reforma íntima? Por que você vai fazer essa reforma íntima? Você precisa se questionar. Por exemplo, eu estou com um livro aí do Guy Bachut, o Fundamento da Reforma Íntima, na minha mão. E eu estou com vontade de fazer a reforma íntima. Qual que é o interesse? Você tem algum interesse nessa empreitada, nesse processo? Você precisa responder. Por que esse interesse? Tá? Lembrando que eu já acabei de falar, é difícil, muitas vezes, a pessoa que faz a reforma íntima, ela não percebe as diferenças. Você vai perceber daqui para frente. Você vai perceber aí depois de um determinado tempo. 216. O interesse, aí está falando do interesse do 215. O interesse nesse sentido está ligado ao grau de esclarecimento que possui o ser humano. Espíritos mais evoluídos tendem à compreensão do mérito da reforma íntima, pois sabem sentem ser o caminho para maiores avanços no seu progresso interior. Os menos esclarecidos levam maior tempo para descobrir o valor em contexto desse processo, mas não deixarão de perceber a sua importância. Esse 216 está pedindo uma resposta diferente que eu vou dar, mas eu tenho a necessidade de falar para vocês, que é o seguinte: as pessoas mais evoluídas, elas sabem que, através dessa reforma íntima, você vai se moldar. Imagina que você é uma pedra, um rubi maravilhoso, mas os especialistas, vamos dizer, os profissionais, não descobriram ainda para transformar aquela pedra ali maravilhosa, pequenininha que a gente vê. Então a gente é uma pedra selvagem aí, uma pedra de rubi que a gente não foi esculpida ainda, vamos dizer. Essa reforma íntima, ela vai esculpir. E ela então, simplesmente, vai nos deixar um espírito lindo, um espírito maravilhoso, não um espírito perfeito, mas um espírito puro. Um espírito puro não, mas um espírito mais limpo. Ele vai te deixar como um diamante na vista, então, da espiritualidade, principalmente de Cristo. E os menos esclarecidos, os nossos irmãos menos evoluídos, eles vão demorar muito para descobrir a importância, então, da reforma íntima. Mas eles vão descobrir, no momento deles, a importância desse processo maravilhoso. Né? Muitas vezes a pessoa aí pode pegar o livro, mas o que é a reforma íntima? Ela pode até achar que seria aqueles livros de mensagem como eu achei. Sabe aqueles livros que você pega uma frase, reflete no seu dia? Eu acho meio difícil ser esse livro. Você tem que seguir todos os capítulos. Mas a pessoa, no tempo certo, ou talvez seja no caminho da dor, ela vai perceber, então, a importância dessa reforma maravilhosa. 217. Havendo, portanto, o interesse, deve cuidar o encarnado de fortalecer a própria vontade, tornando-a mais determinada a fim de perseguir a sua reforma íntima. Gente, a 217 fala a mesma coisa do começo.
né? A gente tem que nos fortalecer, a gente tem que ter bastante vontade e ter bastante foco para fazer esse processo da reforma íntima. É apenas isso. Se eu falar para vocês, eu vou estar repetindo aí o que eu disse no início, né? 218, repetindo, mas não encerrando. A força de vontade todo mundo tem. A missão do ser em evolução é conseguir concentrá-la na sua reforma íntima. Para tanto, necessita alterar o seu centro de interesses, deslogando-o para a modificação de seu âmago, para o seu aprimoramento pessoal e para a busca do conhecimento e práticas cristãs. Olha, gente, eu acho que quando a pessoa ela vai praticando a reforma íntima, ela vai mudando seus interesses, né? Por exemplo, uma pessoa que tem bastante ambição, que não é bom, obviamente, ela vai perdendo um pouco dessa ambição, ela vai mudando então os seus objetivos, porque ela vê uma pessoa que tem bastante ambição é uma pessoa egoísta, uma pessoa até perigosa, vamos dizer assim. A gente tem que ter sempre limite, não é verdade? Então, com o tempo, a pessoa ela vai modificando a vida dela, vai modificando as ideias dela, ela vai modificando os seus objetivos para melhor, então, na vida dela, para o seu melhor aproveitamento. Então, ela buscando conhecimento, tá? Estou lembrando aqui, gente, que esse material que eu estou trazendo para vocês, mais uma vez, da minha pouca experiência como professor de história, a gente que conversa e trata com pessoas, a gente tem uma noção maior do comportamento humano. Obviamente eu não sou formado em comportamento humano, sou professor de história, como eu disse, mas a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar palestras e ler livros, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Kardec, para então simplesmente você chegar mais perto das práticas cristãs, né? E nessa busca do conhecimento, para você não ter nenhuma dúvida, para você ter obstáculos cada vez menores no seu caminho da reforma íntima. 219. Os maiores obstáculos a essa transformação de propósitos são o egoísmo e o orgulho arraigados no íntimo da criatura. Pensando primeiro em si e considerando-se superior ao próximo, não possui um cenário promissor no seu coração, de modo a, racionalmente, aceitar o processo desgastante da reforma íntima, que primeiramente coloca o ser no seu devido lugar, planos da igualdade e da fraternidade com seus semelhantes, para depois está-lo a modificar-se. Olha, gente, esse livro ele foca bastante no egoísmo e no orgulho. E, obviamente, que os maiores obstáculos no processo da reforma íntima são esses dois sentimentos que derivam uns aos outros, né? Que parem os outros. Por quê? Porque quando a pessoa chega na felicidade, eu acho que fazem 2 vídeos que eu falei dela, faz 2 capítulos que eu falei dela, a pessoa chega e ela vê escrito que a felicidade ela não faz parte do materialismo, que depois eu vou falar mais do materialismo. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é egoísta, ela vai ter um sofrimento muito grande quando chega nessa parte, por exemplo. E o exemplo é o perdão. Porque ela vai achar que é uma besteira. Ela vai achar que os milionários são os mais felizes, a pessoa que vive em apartamento luxuoso, as pessoas que vivem em praias, elas vão achar e elas vão almejar esse sonho. Mas não é assim. Então, para você que, por exemplo, a pessoa fala para você que você é orgulhoso, eu peço para você bastante paciência sobre todos esses capítulos e pense com carinho, tá? Porque
nessa parte de planos da igualdade e fraternidade com seus semelhantes, aos olhos da espiritualidade, nós somos iguais. Tá? Um carro, uma casa, uma poupança milionária não te faz igual, não te faz melhor que um morador de rua para a espiritualidade. Ou, aliás, se você der mais dinheiro que os outros, você tem mais responsabilidade perante a espiritualidade. Só para contar uma historinha aqui, no Evangelho havia 2 homens, um chamado Lázaro e um outro era um milionário. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Então, simplesmente, eu estou contando isso porque eu sinto a vontade de contar. Então, Lázaro ficava pedindo água, pedindo comida, então, para esse cara que era muito rico. E o cara saía com prostituta, o cara gastava muito em bebida alcoólica, o cara tinha comida na hora que ele queria e não dava nada para o Lázaro. Os 2 morreram, né? Lá no Evangelho falava que o cara foi pro inferno, o milionário, e o Lázaro foi para o céu. Então o milionário lá do inferno disse, né? Pediu para o Lázaro que molhasse os dedos de água para saciar pelo menos um pouco a vontade dele. Então, resumindo, Lázaro foi para o céu, porque ele simplesmente superou a vida dele de dificuldades. Então, o homem que ele viveu no materialismo, ele foi para o inferno. Então, gente, a pessoa que é muito rica, a pessoa que simplesmente é milionária, ela tem uma responsabilidade maior aqui nesse planeta. Não acho que, por exemplo, obviamente que cada um tem seu dinheiro, mas perante a espiritualidade, ao meu ver, a pessoa que simplesmente ela gasta com objetos com preços incalculáveis, que elas abusam e reabusam ali, mesmo que o dinheiro seja dela, muitas vezes elas podem até abusar muitas vezes não, talvez elas abusam com maledicência. Porque se a pessoa gastasse com comida e com bebida para ajudar o seu semelhante, principalmente nessa pandemia, seria a melhor coisa para o seu espírito. Então, tipo, toda essa fortuna, todo esse luxo que as pessoas têm, não é para o espírito. Porque o espírito não precisa de luxo, é para o corpo físico. Então, tipo, seria maravilhoso se essas pessoas, ao invés de ficar gastando com besteiras, poderiam ajudar os pobres. E acredito, pessoalmente, que essa é a missão dos milionários. Se você discorda comigo, eu peço para você comentar e a gente vai conversando. 220. A criatura, no atual estágio da humanidade, batalha intimamente consigo mesmo. Reluta em deixar de ser egoísta e orgulhosa. Luta realmente vigorosa. Quem já meditou certeiramente sobre esse conflito interior sabe. E eu sei muito bem disso, e a gente que estuda muito espiritismo, a gente sabe muito bem disso, né? Eu achei que foi Divaldo Franco que falou que quando a gente morre, ou quando a gente chega no final da vida, a gente percebe, comigo está sendo ao contrário, a gente percebe que todos os conflitos com os outros, todos os problemas, todas as brigas, não foram com os outros, foram comigo mesmo, foi com a minha ignorância. Então, a gente não tem que derrotar os inimigos que são os outros, mas os inimigos que estão dentro do meu ser. Perdão. Olha que profundo isso. Lutar contra a minha ignorância, lutar contra a minha ignorância, o meu racismo, a minha homofobia, lutar contra o machismo, lutar contra os meus preconceitos, lutar contra os julgamentos, o orgulho, o egoísmo,
o ódio, tá? Essa é a nossa missão. Jesus já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, como que eu disse, Jesus. Ainda houve um comentário que falava que Jesus tem aproximadamente um bilhão de anos, né? Não, 1 bilhão, 2 bilhões de anos, alguma coisa assim. Olha só, então a experiência magnífica que Jesus tem, né? 221. Duas energias contrapostas lutam pela vitória, pois auxiliadas pelo amplo espectro de sentimentos positivos e negativos que compõem o âmago de cada um. Quando prevalecem os bons, progride a força de vontade que sustenta a reforma íntima. Quando os maus, emperra a modificação cristã, pois fraqueja a força de vontade. Olha, gente, obviamente, né? Quando o sentimento positivo ganha, você sente mais, você vai ficar com mais ânimo, você terá mais vontade de prosseguir essa reforma íntima. Mas quando você fracassa, ou melhor, fracasso não é uma palavra que eu não gosto. Quando você cai, simplesmente você fraqueja, você tem um desânimo maior. Então, quando você cair, e vai ser normal, é muito bom a gente rezar e não deixar esses sentimentos negativos ganhar. 222. O ideal vai ser prevalecer sempre os bons sentimentos. Esses garantem um incremento da força de vontade. Esta sustenta a reforma íntima, que por sua vez fundamenta e apoia o progresso do homem diante da alteração do seu modo de ser positivamente considerado. Então é um complemento do 221, também não tem o que falar, né, gente? A gente tem que ter sempre uma luta contínua para ter os bons sentimentos, porque muitas vezes a gente tem convívios com pessoas negativas. E muitas vezes a gente vai com a pessoa que tem pensamentos negativos. E a gente tem que ter uma luta aí e sempre, por mais difícil que seja, você manter bons sentimentos. Se algo destrói o seu sentimento positivo, destrói esse hábito errado que há em você. Por exemplo, quando algum tempo atrás eu estava tão desanimado com notícias no Facebook, eu fiquei longe do Facebook. Você precisa simplesmente acabar o que está acabando com você. Se a pessoa te desanima, seu colega que te desanima, você precisa ignorar esse colega, bloquear ele no Face, no WhatsApp, algo assim. Porque simplesmente você é uma pessoa humana. Principalmente nessa pandemia, nós temos tanta pressão que muitas vezes eu mesmo eu fico sem o WhatsApp. A gente tem que cuidar da gente, porque se a gente não nos cuidar, ninguém cuida da gente. 223. A força de vontade mescla-se com a fé, possuindo-as em igual proporção. O encarnado tem condições de deslocar o seu centro de interesse do egoísmo para a solidariedade. Assim, fazendo, aumenta sua força de vontade, concentrada na reforma íntima. Obviamente, gente, tudo que a gente faz, a gente precisa ter fé com Cristo, obviamente, com a inteligência divina e conosco mesmo, tá? A gente sempre, quando você estiver muito ruim, você não conseguir fazer, então, os capítulos, as tarefas da reforma íntima, você conversa com Jesus, que obviamente que Cristo ele vai entender a sua necessidade, tá? Porque, gente, a gente tem total condição de sair de um centro de interesse egoísta, orgulhoso, para a solidariedade, tá? 224. Todas as qualidades, força de vontade,
centro de interesse positivo, solidariedade e fé, pertencem ao imenso círculo, cujas partes interagem, sustentam-se, drogam e deslogando energia uma para as outras. É preciso mudar para melhor de todos um pouco. De pouco adiante, nesse contexto de reforma íntima, a pessoa altera uma só. Vamos ler de novo, gente? Todas essas qualidades, que a força de vontade, o centro de interesse positivo, a solidariedade e a fé, pertencem a um círculo grande, cujas partes interagem, sustentam-se, trocam e deslogam energia uma para a outra. É preciso mudar para melhor de todos um pouco. De pouco adiante, nesse contexto da reforma íntima, a pessoa alterar uma só. Olha, ele ficou um pouco confuso esse 224, gente, mas eu acredito assim que a gente dentro fé, a gente dentro solidariedade, a gente dentro força de vontade, uma vai dando base para a outra. Uma vai alimentando a outra. Tá certo? E a gente uma vai te ajudar a ter força de vontade para acabar com a outra. Por exemplo, centro de interesses positivos são os meus pensamentos positivos, é a minha autoestima. Quando a minha autoestima estiver baixa, mas eu dentro fé em Cristo, eu vou ter forças para alimentar esse centro de interesse positivo. Eu dentro força, eu me animando novamente, vai animar a minha força de vontade. Alimentando a minha força de vontade, eu então vou fazendo essas tarefas da reforma íntima. Tá certo? Então esse é o vídeo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu peço para vocês comentar aqui embaixo. Eu daqui a pouco eu vou mexer nesse canal, eu vou fazer algumas edições e eu aceito todo tipo de sugestão. Peço para vocês entrarem no Facebook, o canal de Luz, tá? E fica aí o meu coração, a minha torcida para que você tenha cada vez mais força de vontade para fazer esse processo, essa reforma íntima, porque depois que você consegue, depois que você simplesmente se torna que você consegue atingir esses objetivos, você não tem noção da leveza do seu espírito. Tá certo? Tenha certeza que as pessoas do seu convívio vão te agradecer e você vai ficar extremamente feliz. Porque, gente, a reforma íntima é como um banho. Também é como um banho. Simplesmente, cada gota é uma lição desse livro da reforma íntima e essa gota vai tirando a sujeira que pertence ao corpo. Que a gente possa fazer dessa reencarnação uma vida maravilhosa de tentativas e luta contra os nossos inimigos que está dentro de nós, que são esses sentimentos negativos, que são esses pensamentos. Não ache que você tem que lutar contra os inimigos que são o seu próximo. Lembre-se que os inimigos estão dentro de você. Beijão, abraço e muita paz para você.